Hoje eu acordei com aquela percepção de que, olha, o tempo não espera por ninguém. Ele pode ser a força que constrói uma riqueza exponencial ou então a corrente que te aprisiona em dívidas. Tudo depende de como a gente usa, né? Sabe? O tempo é menos uma linha reta e mais uma coleção de sensações, tipo o cheiro do café fresco de manhã, o barulhinho das moedas sendo poupadas, o calor do sol que atravessa a janela fechada. E já que estamos falando de tempo, que é um tema super oportuno, vamos compartilhar aqui uma coisa que foi uma verdadeira epifania, bem mais impactante do que qualquer planilha: a majestade cruel e gloriosa da fórmula dos juros compostos. Sim, é ela mesma. Aquele emaranhado de símbolos que, quando a gente bate o olho, parece uma charada criptografada por algum financista meio sádico. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Parece complicado? Nem tanto. A verdade é que por trás dessas letrinhas estão as verdadeiras variáveis que definem a riqueza ou a ruína. Vamos lá, onde M é o montante, ou seja, aquela quantia mágica que se sonha em alcançar, só para poder ostentar com toda a ironia do mundo a expressão dinheiro trabalhando para mim. O C é o capital, ou, vamos ser sinceros, é o tanto que se conseguiu não gastar em parcelinhas de 12 vezes sem juros. O I é a taxa, aquela variável que muita gente idolatra, sabe? Correndo atrás de CDBs que prometem mais que político em campanha. E por fim, a cereja do bolo, T, o tempo, o verdadeiro Lorde Supremo de toda essa equação. Pois bem, o que muita gente ignora, ou, sei lá, finge não perceber, tipo quem ignora uma goteira no teto até o quarto alagar, é que o tempo, esse velho astuto, é a variável exponencial. Sério, não importa tanto se a taxa é de 5 ou de 8%, quem manda mesmo é o tempo. E é aqui que mora o insight que separa os aspirantes a financistas de quem de fato constrói patrimônio. Se o começo é cedo, mesmo com pouco, o tempo trabalha a favor. Mas se o começo é tarde, bem, aí o tempo vira aquele parente inconveniente que cobra o que a gente não pode mais devolver. Anos. Pensa comigo, começar a investir aos 20 anos com aportes modestos é como construir uma bola de neve lá no topo do Everest. No começo, ela parece inofensiva, pequenininha, mas, à medida que ela desce a montanha do tempo, vai ganhando massa, velocidade, inércia, até que, de repente, se transforma numa avalanche. Só que veja bem, nesse caso é uma avalanche do bem, aquela que constrói a tal da independência financeira. Para quem ainda duvida, aqui vai um exemplo clássico, batido, mas que funciona. Imagina um jovem que investe R$ 200 por mês com um retorno de 8% ao ano, durante 40 anos. Enquanto isso, um amigo mais descolado só começa a investir aos 40, com o mesmo aporte e a mesma taxa, só que por 20 anos. E o resultado? Bom, o primeiro acumula mais de R$ 700 mil. Já o segundo, pouco mais de 120 mil. É a mesma taxa, o mesmo aporte mensal. Mas o tempo, esse astuto, fez questão de mostrar quem é que manda no jogo. Agora, se a ideia é transformar a fórmula dos juros compostos num instrumento de autossabotagem, é bem simples. Basta inverter o vetor. Ao invés de investir, financiar. Pega um apartamento de R$ 500 mil, com uma taxa de 8% ao ano, num prazo de 30 anos, ele vai custar algo em torno de R$ 1,5 milhão. Sim, 1,5 milhão. É exatamente isso. Sim, parabéns. Se comprou não um, mas 3 apartamentos. O problema é que só se poderá morar em um. Ou, pagar aluguel dos outros 2 para o banco. Enquanto no investimento o tempo é um aliado silencioso, no financiamento ele é o carcereiro invisível que mantém a pessoa algemada a uma dívida que só cresce. É um lembrete bem elegante de que, se não souber operar a fórmula, ela opera contra a gente. E é aqui que a gente entra na grande armadilha do investidor iniciante, o fetiche pela taxa. Tem gente que troca o sono por 2% a mais de rendimento, colocando o suado dinheirinho em CDBs de bancos que são tão sólidos quanto castelos de areia. Ah, mas tem FGC, dizem alguns. Gente, é preciso acordar. Esses produtos com taxas maravilhosas são, via de regra, de curto ou médio prazo. Eles vencem e forçam um recomeço. E o que isso significa? Significa resgatar, pagar impostos e taxas toda vez. E o pior de tudo, interromper a progressão mágica dos juros compostos. É o exato oposto do que se busca, a continuidade. Ok, chegamos na velha pergunta que ninguém quer responder. Calma, respira. Nem tudo está perdido, não.
Se o tempo é curto, a própria fórmula indica o caminho. Tem que aumentar o capital. Não tem para onde fugir. Para quem começou tarde, não adianta se iludir com promessas de enriquecer com migalhas. É preciso aportar mais, talvez muito mais, para compensar o tempo perdido. Não é confortável, não é romântico, mas é o que é. É a equação da vida, né? Jovens têm tempo, mas geralmente pouco dinheiro. Os mais velhos, por outro lado, têm dinheiro, mas pouco tempo. A vida, como sempre, não entrega o pacote completo. Pouquíssima gente vive o cenário ideal. A maioria de nós tem que se contentar com alguma versão imperfeita, remendada, mas que ainda assim é eficiente, desde que se compreendam as leis dos juros compostos. E aqui, de verdade, vem a mensagem mais importante. Invista sempre. Transformei isso num hábito tão automático quanto escovar os dentes ou reclamar do governo. Olha, pouco importa se hoje é possível investir 50 ou 5 mil reais. O que importa de verdade é começar. E mais ainda, não parar. Cada aporte é um tijolo no castelo que está sendo construído para o próprio eu do futuro. E, se possível, espalhar essa sabedoria. Levar mais gente junto. Fazer do investimento não um segredo guardado a 7 chaves, mas sim um movimento coletivo de emancipação. Afinal de contas, o sistema já conspira diariamente para que a gente viva de crédito e morra de dívida. Cabe a cada um decidir se quer ser parte dessa estatística ou da minoria silenciosa que acumula patrimônio com paciência, estratégia e uma boa dose de sarcasmo. Então, da próxima vez que se deparar com a fórmula dos juros compostos, não a veja como um enigma, mas como um espelho da vida financeira. Não se deve subestimar a força discreta do tempo. E, sobretudo, lembrar da filosofia por trás disso, que é a seguinte. Lembre-se, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. O objetivo é fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor e não o contrário. E aí, curtiu essa análise? Se ela provocou alguma reflexão, deixa um comentário aqui embaixo. É sempre muito bom saber a opinião de quem nos acompanha. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, combinado? E para fechar, um agradecimento mais do que especial ao professor Júlio Facó pela curadoria destes materiais e a Rol Keidub, que é autora do texto original lá no blog Dinheiro que Me Veja. Valeu demais, gente, e até a próxima!